Eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre esse assunto de ligações químicas, certo? Então, essa questão nesse texto aqui, que se você quiser pausar e ler, fala sobre a nobreza de alguns elementos químicos, os ditos gases nobres. Se eu for mostrar uma tabela periódica, essa daqui é a família dos gases nobres, certo? Esses elementos aqui apresentam em sua configuração, ó, aqui o xenônio, que é o protagonista desse enunciado. Esses elementos químicos eles possuem 8 elétrons na sua câmara de valência e isso dá uma estabilidade para eles. Daí foi tirada a ideia de regra do octeto, de que os elementos químicos querem a configuração eletrônica de um gás nobre, 8 elétrons na sua última camada e assim ficarem estáveis, certo? Por isso que eles fazem as ligações químicas entre os elementos químicos. Mas bora voltar lá para a questão, certo? Aqui, ó, nessa parte fala a explicação para a não reatividade dos gases nobres é fundamentada. Então era isso que eu estava falando sobre a regra do octeto. Então a gente vai procurar alternativas que tenha isso de regra do octeto. Regra do octeto aparece aqui e aqui também, ó, na letra B também aparece regra do octeto. Então, bora dar uma lida aqui nessa letra B primeiro. Na regra do octeto, segundo a qual a configuração de 8 elétrons na penúltima, não na penúltima, é na última. Então, vamos ver aqui a letra C. Na regra do octeto, legal, segundo a qual a configuração de 8 elétrons na última camada ou nível confere estabilidade ao átomo, corretíssima. Letra C, bora simbora para a próxima questão. Questão 2 está aqui embaixo, certo? Essa questão 2 ela dá trabalho de fazer. Eu vou explicar como é que faz ela. Você precisaria do auxílio de uma tabela periódica, certo? Mas aqui a gente vai entender como é que ela funciona. Então, bora lá. Os compostos formados pelos pares. Então, a gente vai colocar o magnésio com o cloro. A gente vai colocar o cálcio com o oxigênio, o lítio com o oxigênio e o potássio com o bromo. E a gente vai ver as proporções que a gente vai ter desses elementos. Um magnésio se liga com cloro ou com dois. Como é que eu vou saber disso? Gente, o magnésio, vou lá na tabela periódica de novo. O magnésio ele está aqui, na segunda família, na família 2A, os metais alcalinos terrosos. Se ele está na família 2A, quer dizer então que ele tem 2 elétrons na sua última camada. Todos esses aqui da esquerda são metais. E todos esses aqui são ametais, certo? A gente vai formar compostos iônicos aqui. Os metais, eles dão elétron e os ametais recebem elétrons. O cloro, lá na tabela periódica, se você for olhar, bora lá na tabela. Cadê o cloro? Cl, aqui. Ele está na família 7, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Eu vou desenhar aqui os elétrons do cloro. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o magnésio, que é o metal, ele vai doar um elétron para o cloro vai receber, muito obrigado, porque ele quer receber um elétron para chegar a 8. Ele tinha 7, recebendo um vai para 8, né? Só que o magnésio ainda tem um elétronzinho aqui para doar. Então não tem problema nenhum a gente chamar outro cloro interessado em receber elétrons, né? Opa, tem alguém aqui doando elétrons, ó, vem receber. Então pronto. Então, pessoal, perceba aí que você tem um magnésio conectado a 2 cloros, uma proporção de 1 para 2, certo? É isso que a gente vai procurar aqui nessas alternativas. O primeiro par, que é o magnésio e o cloro, foi um magnésio para 2 cloros. Então tem que ser 1 para 2. 1 para 2, 1 para 2 aqui, certo? Então a gente já vai ficar de olho na letra B e na letra D, certo? Bora ver como é que o cálcio e o oxigênio se comportam. O cálcio, elemento químico lá da família 2A, certo? Elemento químicozinho da família 2A. Ele é da mesma família que o magnésio,
Então ele também tem dois elétrons na sua última camada. Ele é um metal e ele quer doar elétrons. Já o oxigênio, ele tem seis elétrons, certo? Porque ele é lá da família 6. Quer ir lá olhar? Aqui, ó, da família 6, é a sexta família, certo? Então, de 6 para chegar em 8, ele receberia dois elétrons, né? E o cálcio quer justamente se livrar desses elétrons, e daí ele doa. Então, um cálcio se combina com um oxigênio, proporção de um para um. Então, fica um cálcio com um oxigênio, proporção de um para um. Aqui em cima foi uma proporção de um para 2, e aqui é uma proporção de um para um. Isso aparece, e não aparece aqui, ó. Agora aqui aparece, ó, logo na sequência. Só pode ser a letra D. Mas bora ver por que o lítio fica com a proporção de 2 para um e o K e o Br fica um para um. Bora entender isso daí? Então o lítio é da família um. Tá aqui, ó, da família um. Ele tem um elétron na sua última camada e ele quer perder esse seu único elétron, certo? Da última camada. Ele quer perder esse elétron. O oxigênio, a gente já viu no exemplo anterior, que tem seis. Ele quer receber dois elétrons. O lítio, coitado, o lítio só tem um para dar. Mas o lítio pode chamar, aqui vamos chamar outro elemento lítio, para ele fornecer o seu elétron, certo? Tendo um outro lítio, aí você consegue fazer com que o oxigênio fique satisfeito, certo? Ele queria receber dois elétrons. Então, meus amigos, a gente tem dois lítios com um oxigênio, proporção de 2 para um. Por isso que a gente aparece isso daqui, por isso que aparece aquilo, certo? E o potássio, vamos ver como é que vai ser a relação aqui do potássio, que só tem um, com o nosso bromo, que é da família do cloro. Isso daí é esse conhecimento que eu tenho de tabela periódica, certo? Pronto. O bromo quer receber um e o potássio quer perder um, então vai ficar uma proporção um potássio e um bromo mesmo, certo? Porque ele vai pegar esse elétron aqui, ó. Ele vai pegar esse elétron e vai doar. Então, essa questão aqui é a mais trabalhosa da lista, certo? Essa questão 3, ela é parecida com essa questão anterior, certo? Vamos ler ela aqui, ó. Questão 3. Dois átomos de elementos genéricos, o elemento químico A e o elemento químico B, apresentam a seguinte distribuição eletrônica. A tem 2, 8, 1. O que é que isso está querendo dizer? O elemento químico A tem uma camada com 2, outra camada com 8 e a sua última camada é 1. Isso daqui só pode ser um metal. Os metais eles vão ter entre 1 a 3 elétrons na sua última camada. Se ele é um metal, ele vai doar elétrons. E o B, vamos ver se B vai ser um metal ou um ametal. B tem uma primeira camada com 2, uma outra camada com 8. Como é que eu sei isso? Está aqui. E uma última camada com 6. Então ele é um ametal. O ametal ele vai ter de 4 a 7 elétrons na sua última camada, certo? E ele quer receber elétrons, ok? Quando você tem um metal com um ametal, a ligação é iônica. Não sei se isso daqui vai ser útil, mas vamos deixar aí, né? Então, bora lá. Vamos ler aqui essa primeira alternativa aqui, ó. O átomo A perde um elétron e se transforma, né, e transforma-se em um íon, num cátion monovalente. Isso mesmo, esse elemento químico A, ele tem um elétron, ele vai perder esse elétron, certo? E quem perde elétron fica com carga positiva, vira um cátion, certo? Isso está corretíssimo. E monovalente porque é só um. A fórmula correta do composto formado é A2B. Então a gente vai ter 2
de A combinado com 1 de B, como é que eu vou saber isso daí? Gente, é a mesma coisa que a gente estava falando na questão anterior. Você tem o A com um elétron e você tem B com 6 elétrons na sua última camada. Tem 6, certo? Ele quer receber 2 para chegar a 8, né? Então vamos precisar de outro A aqui para doar, certo? Para ele ficar com os seus sonhados 8 elétrons. Então a gente usou dois elementos químicos A com o B, certo? Com um B. Então, tá certinho aqui? A2B. Isso mesmo, tá certinho. A2B, isso é verdadeiro também. O átomo B cede dois. Não, ele recebe. Ele não cede, porque ele é um ametal. Então, assinala a alternativa correta. Apenas 2 e 3 estão corretos. A 3 é falso, então a gente não pode marcar isso, não. Apenas um está correto, não, porque a 2 também está certa. Apenas 2 está correta, não. A um está correta. Apenas um e 2 são corretos. Isso mesmo. Letra D. Todas as alternativas são corretas? Não. A 3 está errada. Vamos embora. Temos a questão 4 aí, certo? São 5 questões, né? Vamos fazer essa questão 4. A gente tem a substância um, 2 e 3, né? E tem uma tabelinha aí com o comportamento dessas substâncias, né? A gente vai ver se são metálica, covalente ou iônica através dessas informações, comportamento quanto à condutividade elétrica. Então, quando é sólido, a substância 1 é condutor de corrente elétrica e também é condutor de corrente elétrica no estado líquido. Gente, quem conduz eletricidade de qualquer forma só pode ser metal. Metal aparece aqui, aqui. Então a gente vai ficar entre letra A e B. Substância 2. Quando é sólido, é isolante. E quando é líquido, também é isolante. Covalente. Substância covalente não conduz corrente elétrica. Agora, a substância 3, sólido, ela é isolante, então não conduz, mas quando no estado líquido, fundido, derretido, conduz. Isso é coisa iônica. O sal é desse jeito, certo? Então vamos ficar aí com a letra A. Questão 5. O átomo de fósforo, que apresenta número atômico 15, para adquirir configuração semelhante à de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada, por meio de ligação iônica, deve. Galera, o fósforo, certo? O elemento químico símbolo P, certo? Ele é um ametal. Um ametal. Em que família ele tá? Deixa eu ver aqui a tabela periódica. Fósforo, tá aqui, ó. Fósforo é da família do nitrogênio. É a família 5, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Família 5. Então, se ele é da família 5, ele tem o fósforo, ele vai ter, certo? Opa, deixa eu limpar aqui, ficou feio esse P. Se ele é da família 5, certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Para chegar a 8, ele gostaria de receber, se é 5, né? 5 mais 3, 8. Então, ele quer receber 3 elétrons. Então, aqui, ó, receber 3. Receber 3. Receber 3. Eu vou ficar de olho na letra A, C e letra E, certo? Então, ele deve receber 3 elétrons. Então, um Ezinho de elétrons. Transformando-se em 1, quem recebe elétrons se transforma em ânion. Ânion, ó. Quem doa elétrons vira cátion com carga positiva. Quem recebe elétrons se transforma em ânion com carga
negativa. E quem doa é metal e quem recebe é a metal, ok? Só para você anotar aí. Então, ó, ânion, aparece aqui, ânion, opa, morreu, letra E, não pode marcar. Vamos ficar entre a letra A e a C. Transforma-se em um ânion, cujo subnível mais energético, a última camada, apresentará um número de elétrons igual a 8. Depois que ele receber, ele vai ficar com 8. Então aí, letra C, certo? Então tá feita aí a nossa revisão completa sobre ligações químicas. Espero que te ajude.